Nós vamos começar, então, nossa aula com uma oração, tá bom? Vamos orar, então. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelo sol, pela nossa vida. De forma especial, esteja conosco agora, em nossa aula, que nós consigamos compreender aqui o conteúdo do módulo 4, parte dele, e que consigamos, através destes dias, mantermos nossos estudos em dia. Nos dê tua paz e a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, pedimos. Amém. Muito bem, eu vou compartilhar a minha tela. Nós vamos trabalhar hoje com a questão dos fonemas, ok? Você tem na página 47, abre lá. Os fonemas, eles podem parecer um nome bem complicado, mas ele é uma coisa bem fácil de nós observarmos, tá? Primeiro, por que nós estudamos fonética, tá? Porque a gente precisa conhecer como as palavras elas são faladas, tá? E representadas na escrita. Deixa eu passar aqui. Para que a gente possa aprender a separar sílabas. Então, separar sílabas é uma coisa muito, parece que básica, mas ela é fundamental para a gente entender alguns sons da língua, tá bom? Para a gente, por exemplo, entender como que uma palavra ela pode ser dividida, por que ela pode ser dividida assim, né, numa linha, ou porque às vezes eu tenho que dividir esses R's que são iguais, tá, em separado. Então, a gente estuda a fonética, porque é uma parte da linguística, não é uma parte da gramática, mas uma parte da linguística, como a nossa escrita e a nossa fala funcionam, tá bom? Deixa eu... Muito bem. E aí, tem duas coisas importantes que a gente precisa distinguir nesse módulo 4, que é a fonética e a fonologia. O seu módulo 4 fala da fonologia, que estuda os sons distintos que alteram a palavra. A palavra é o signo verbal, como a gente viu na outra apostila, tá? E, por conseguinte, o significado da palavra. Então, bala, mala, fala. Então, vejam que o B, o M e o L trazem um significado diferente por conta deste som, tá? Ou dessa letra que antecedeu. É uma ciência, tá? Que faz parte da gramática. A fonologia. E os linguistas agora começam a observar como que isso funciona na prática. Então, linguistas e gramáticos trabalham juntos, só que a gramática fica estabelecida em regras. Então, nós vamos ver que alguns sons, eles vão ser colocados como uma regra. Por exemplo, você usa X ou CH em algumas palavras. Por que xícara é com X e xícara não é com CH? Então, nós temos palavras que vão estar estruturadas dentro de uma regra da gramática, alguns sons, tá? Na fonética, nós vamos estudar todos os sons possíveis pelo nosso aparelho fonador, ou seja, pelo... Tem alguém que está com o microfone aberto, se puder desligar, tá legal. Tudo esse som que passa pela nossa garganta, pelo ar que entra pela nossa boca, pelo ar que entra pelo nosso nariz, pelo ar que sai do nosso nariz, pelo ar que sai da nossa boca. Todos esses movimentos que o nosso aparelho fonador faz, ele vai produzir algum som, tá bom? Que poderá ser escrito. Então, na fonética, nós temos a ciência de laboratório, que se ocupa em transcrever
com desenhos, os sons que o homem produz na fala, em todas as suas minúcias de emissão, com todas as variantes individuais, regionais. Então, a fonética vai se preocupar com o quê? Com o sotaque, tá bom? Então, por que que o carioca fala por quê e por que que nós, gaúchos, somos por quê? Né? Por que que o paulista fala por quê, né? A porta. Por que que o pessoal do mais interior de São Paulo, né? Então, todas essas partes, a fonética vai estar estudando em laboratório com todos os seus fonoaudiólogos e também linguistas para entender essas variantes regionais e individuais, tá? Ela não vai fazer parte da linguística, mas dos estudos linguísticos. No entanto, os linguísticos também estão com a gramática. Então, são coisas que convivem juntas, mas, claro, são trabalhadas diferente, porque a fonologia vai querer colocar o significado da palavra, a escrita da palavra e também registrar os sons dela. Na fonética, é mais entender toda essa questão do aparelho fonador. Então, é importante que você observe, deixa eu pegar uma caneta aqui, que você observe o seguinte. Deixa eu ver aqui uma cor vermelha. Ó, que quando a gente fala ou tem fom aqui, tá? É a questão do som, tá? Então, você tem logia, é o estudo do som. Na fonética, nós também temos o estudo do som, mas como ele é produzido na fala. É uma questão mais de ciência, tá? E aqui na fonologia, nós nos preocupamos com o registro desses sons da fala humana. Os registros, o significado, tá? O signo verbal, a palavra. Agora, os conceitos importantes sobre fonema, tá? Você tem na página 47, que diz assim: normalmente surgem confusões quando se pensa em letra e fonema. A confusão existe porque se espera que cada som tenha uma letra para representá-lo. Cada som que a gente emite, a gente quer colocar uma letra. E isso seria o ideal para os usuários de uma língua, mas nem sempre isso é possível, tá? Esse fenômeno. Então, o fonema é a menor unidade de som de uma língua, que distingue de uma palavra de outra. O fonema é o som. A letra é o desenho deste som. Tá? Agora você para e pensa aí quem tem irmão pequeno. Quando ele começa a escrever, ou você, possivelmente o pai deve ter, a mãe deve ter algum registro da sua escrita. Eu fui professora de primeira série, com os pequenininhos. E eu me lembro que eu fiz um ditado bem nisso, para ver como é que eles entendiam o som e entendiam o desenho desse som. E eu pedi para eles escreverem tesoura. Olha como é que eles escreveram. Tesoura. Olha só. Tesoura. É esse o som que sai. Né? Os pequenininhos lá da primeira série não estavam errados. Esse é o som. No entanto, a gente vai ver que nós temos, por vezes, aí, uma questão de que esse conjunto fônico da língua, que é representado por 26 letras, não vão bastar para representar na escrita muitas coisas. Esse T, a gente vai observar que ele não consegue ser sozinho uma sílaba, por questões da própria fonologia, tá bom? E também da fonética. A fonética vai me dizer, mas tem o som, a letra T, tem som de T e E, T, então parece que não há necessidade do E. No entanto, a fonologia, ela vai dizer o seguinte, é importante que a gente observe que nenhuma sílaba, tá, ela consegue, na língua portuguesa, estar sem uma vogal. Tá? E aí começa, quando a professora da primeira série começa a conversar com os aluninhos, que as consoantes devem estar acompanhadas na língua portuguesa por uma vogal. Ou, e aí a gente vai estudar mais, a questão dos ditongos e dos tritongos, quando nós temos mais de uma vogal acompanhando essa consoante, tá bom? E aí, claro,
que a gente vai ver? Algumas combinações de sons aqui, né? Como dígrafos, eles vão aparecer. Aí você pode ver na página 47. Dígrafos vocálicos e dígrafos consonantais. Eles vão começar a aparecer na língua, porque as letras, né, junto com as vogais, elas não bastam. Então, é necessário fazer algumas combinações para a gente conseguir representar todo esse som que nós queremos. E muitos aqui, ó, pela troca de uma letrinha, nós vamos ter valores opositivos, né? Caro e carro tem diferença. Selo e zelo. Pata e bata. São sons aqui que a gente vai conseguir fazer muito bem, sem nenhum problema, né? Agora que nós temos essa noção de que o som e a letra, eles têm um valor, tá bom? Dentro da gramática, e que, claro, agora a gente começa a pensar, poxa, eu aprendi tudo isso quando eu era criança, e muitas das coisas nós temos também por um processo mais intuitivo de leitura, tá? E também de comparações, a gente começa a fazer comparações. Uma coisa importante, todo esse nosso aparelho fonador que os fonoaudiólogos estudam, eles se preocupam com a entrada e saída de ar que formam, tá bem, os nossos fonemas. Então, toda essa cavidade nasal, que ela é mais oca aqui, né? Ela retumba o som. Essa entrada de ar também vai fazer com que saia um som através dos nossos lábios, através dos nossos dentes. Muito da nossa fala, você vai observar que bate na nossa língua, bate no nosso dente, esse ar, essa movimentação todo aqui, de todos esses elementos, tá? Do palato aqui, que é mais o céu da boca, você vai ver que a língua bate no céu da boca, você vai ver que vai ter consoantes que o som vai sair pelo nariz e não vai sair pela boca, quando você fala mãe. Então, o som retumba nessa cavidade nasal, diferente de má. Ela é má, agora ela é mãe. Né? O som, ele é produzido totalmente diferente em algumas vogais. E por isso que o autor, ele vai colocar ali abaixo daquele box do fonema, na página 47, para ilustrar os exemplos, tá? De letras. Existem letras e sons ali que vão ter, por causa do nosso aparelho fonador aqui, vai bater o som e vai produzir essas letras muito parecidas. Observa aqui que nós temos, na questão da vogal, na página 47, o autor vai desmembrar as variações. Nós temos A, E, I, O, U, né? Mas é possível que você tenha A, E, I, O, U. Em avô, avó. Em totô e totó. Né? Eu tenho um primo que o nome dele é Antônio, todo mundo chama ele de Totô. No entanto, a minha vizinha tem um cachorro e é Totó. Então, essa questão da vogal, tá? De ela estar desmembrada nas suas variantes, vai implicar também unicamente o som que retumba aí no nosso aparelho fonador. E aí, claro, nos fonemas, disso, né, se preocupa aí a fonética também, em registrar, em observar isso tudo como nós falamos. Então, as vogais ou consoantes, tá? Elas são elementos fundamentais para a criação dos fonemas na língua. Os fonemas sonoros ou fonemas surdos são classificados. Sonoros porque eles têm uma sonoridade mais alta, digamos assim, tá? Então, você fala bata e pata. Veja que o P, ele é entre os lábios, ele é mais suave. Os fonemas orais ou nasais, como nós falamos, ma e mã, mão, pão e pá, para, Patrícia. Então, nós temos essas vogais que são mais orais ou mais nasais. Na classificação das vogais, vocês vão ver as vogais nasais, tá? Na escrita, essas vogais, elas recebem algumas marcas da nasalidade, tal como o til, tá? O til sobre a vogal, o M ou N posteriores à vogal, ou a semivogal, ou no final da sílaba, ou um NH na sílaba seguinte. Então, avião, campo, rainha. Isso altera um pouco dos sons. E aí também nós vamos observar que vão
também fazer com que a gente pense nessa vogal, tá? Como ela se apresenta. E como vão vir também os dígrafos, tá? Como é importante, às vezes, mostrar para a criança que rainha, rainha, olha só. Por que que muita gente escreve assim, ó? Eu me lembro que na 4ª série eu escrevi assim, talvez você vai dizer assim, pai, eu também. A gente escreve assim, muito. Tem aquele N ali, né, desgraçado. Veja, por causa da fonética, né? A gente acaba pensando nessas possibilidades, porque existem outras palavras que sim, também terão essa questão do som, da nasalidade, né? Por causa do dígrafo. E aí a gente acaba achando que quase todas as palavras. Então é muito, mas muitos erram por causa desse som mais nasalado que produz esse encontro de vogais, da vogal e da semivogal. As vogais orais, tá? É a representação gráfica delas, não possui nenhum indicador de nasalidade. Você fala caixa, pélimo, você escreve pé, você escreve limo, você escreve pata. Você não tem aqui indicador de nasalidade, são as orais. O som não sai pelo nariz, tá? Bate no céu da boca, no seu palato e sai. A letra M no início da sílaba é consoante e não símbolo de nasalidade da vogal, no caso de macaco, tá? Se o M tivesse aqui, nesse espaço, aí sim daria uma ideia de som saindo pelo nariz, tá? Como eu dissesse, amparo. Veja que o som, você vai ver que parece que sobe o som, né? Amparo, porque tem essa questão de nasalidade. Em outros casos, não, tá? É este caso aqui, macaco. Veja que teus lábios se fecham e formam este som. Nós temos vogais que podem ser tônicas, subtônicas e atônicas. Para que eu estou estudando isso? Porque no módulo 4, gente, nós vamos estudar as regras de acentuação e mais na página 51, a questão da separação silábica e a questão das paroxítonos, oxítonos e proparoxítonos. Então, é importante que a gente observe que as palavras, tá? É uma questão, assim, delas. Nós temos vogais que podem ser tônicas, subtônicas e átonas. Eu ia falar tônicas, ia ser ótimo. Átonas, tá? Tônicas, porque ela tem som, tom forte. Subtônicas, um som mais ameno. E agora, as átonas, esse A aqui significa não. Então, ele é um prefixo, tá? Que indica negação. Ai, sou ruim para escrever. Queria escrever um não aqui. Tá? Ele não tem som, não tem tom. Então, ela é uma vogal que é oposta à tônica. A tônica ela tem força, muitas vezes vem acentuada, e por isso que nós vamos ver as regras de acentuação desse modo, tá? Então, você fala casa, qual a mais forte? Casa. Não é casa, entendeu? Mas você sente uma tônica um pouco maior, um som um pouco maior. Casa. Você fala café. Poxa, mas aí por que que tem aquele acento? Aí a gente vai ver que é a questão de quando a sílaba, né? Nós contamos na língua portuguesa as sílabas de trás para frente, tá? Então, tônica e essa é a átona. Por quê? Nós sempre teremos apenas uma sílaba tônica na palavra. Isso é importante. Você nunca vai ter, você pode ter a palavra paralelepípedo, vai ter uma que é tônica, tá bom? Tem palavras que são maiores do que essa na língua portuguesa. No entanto, somente uma tônica. Por quê? Porque a classificação da sílaba é até a 3ª posição, tá bom? As oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. É onde a sílaba tônica sempre recai. São nessas 3 últimas sílabas, tá bom? Contando de trás para frente. As que recaem, a sílaba tônica, na primeira sílaba de trás para frente, que são as oxítonas, são aquelas que terminam em vogal. A, E, O, ou ainda em N,
S ou M. Amém, parabéns, tá? O que a gente vai observar? As regras de classificação da sílaba tônica e da classificação, ela é extremamente parecida, em alguns casos iguais, no caso das proparoxítonas, de acentuação no espanhol, tá? Então, espanhol e língua portuguesa, as regras são extremamente parecidas. Varia um pouco na oxítona, que no espanhol são qualquer vogal, A, E, I, O, U. No caso da língua portuguesa, apenas o A, o E e o O recebem acentuação. Pá, fé, pó, né? Cipó. São palavras que terminam com a sílaba tônica e por isso recebem acentuação, tá? Você vai falar café. Ah, eu tomei um café hoje. Não, tomei um café. Recebe acentuação porque termina, né? É a marcação dela, E, O ou A, e ainda N ou N, tá? Claro que temos também a questão das monossílabas que seguem essa mesma regra. No caso de cafezinho, você fala cafezinho. Perceba que a sílaba tônica não é mais fé, ok? Então, nós temos uma tônica, cafezinho, e você vai ter várias átonas, que são aquelas que não têm a força da tônica. E a subtônica, porque você vai subindo, cafezinho, a força maior está aqui. No entanto, ela é a subtônica, ela não é a tônica, mas ela foi quase premiada para ser a tônica, mas não foi, tá bom? Não foi dessa vez. E aí, a átona, que é aquela que não tem uma força de comparação com nenhuma dessas duas, tá? Claro que agora, o que eu vou cobrar de vocês? Que vocês reconheçam a sílaba tônica, que vocês reconheçam qual é a mais forte. E as outras você pode aí pensar que elas ficam neste mesmo caminho da átona. Não tem a força como aquela que vai demarcar ali a posição da paroxítona, proparoxítona ou paroxítona. Claro, você vai. Como é que você classificaria cafezinho? Aqui seria 1, aqui seria 2 e aqui seria 3. Né? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. A palavra cafezinho é uma palavra paroxítona, no entanto, ela não é acentuada. Por quê? Aí tem várias regras, né, pessoal? O livro vai trazer para ti, tá na página 48, porque ela não termina com nenhum dos elementos colocados na gramática, tá? Que seria palavras terminadas em R, em L, ou palavras com ditongação ali. Então, nós não temos, tá? Então, logo, essa é uma palavra paroxítona não acentuada, porque a terminação dela não é nenhuma do que a gramática diz. Não termina em R, não termina em L, tá? A gente chama de lona roxa, não termina em L, né? Não termina em N, não termina em R, não termina em X, né? No caso de tórax, termina em X. Por isso que tó vai ter um acento. Então, a gente vai ver mais à frente, tá? Não fica muito preocupado aí que a gente vai ver a questão da acentuação. Mas só para vocês observarem que a palavra sempre vai ter o quê? Uma vogal tônica, sílaba tônica, tá? E claro, nessa sílaba tônica, toda sílaba, a gente vai ver mais adiante que eu botei no slide, ela vai ter uma vogalzinha, tá? O timbre das vogais é somente nas vogais tônicas, essa força, tá? Ou subtônicas. É mais clara a distinção do timbre por ser mais aberto ou mais fechado. E nas vogais átonas, essa distinção pode ser reduzida ou até mesmo anulada, tá? Chamando-se, nesse caso, de vogais reduzidas. Então, aqui, nós vamos ver, ó, corrente, né? Corrente. Então, nós temos átonas e temos aqui uma tônica, uma sílaba tônica. Percebam que essa vogal, ela também é tônica. No entanto, ela não é corrente, é corrente. Ela é um pouco mais fechada, tá bom? E essas aqui, corrente. Veja que o som delas é mais reduzida. O som do R fica mais forte. Então, é isso que a gente está se preocupando, em observar os sons dessas letras. E aí, nós vamos classificar aqui em vogais ou semivogais, tá? As nossas vogais. São sons vocálicos átonos, mais amenos, mais suaves, tá? I, E e U.
representados também, né, pelas letras E, I, O e U, quando se juntam a uma vogal na mesma sílaba, tá? Nunca estão sozinhas na sílaba as semivogais, porque você pode estar pensando em saúde, tá? Saúde, no caso, ela não seria classificada como semivogal. Mas quando que ela é semivogal, tá? Quando a pronúncia dela é quase imperceptível ou até mesmo anulada. Você fala caixa, caixa, tá? Muitos delas se encontram dentro de ditongos. Caixa, caixa. É uma coisa bem assim sutil, tá? Mas para a gente observar que é semivogal, né? A I aqui, o A tem mais força. Caixa, né? Quase que nulo. É no caso de muito, né? O I fica quase que anulado. Informações, então, que você não pode esquecer. A base de toda sílaba é sempre a vogal. Toda sílaba tem de ter uma vogal. É necessário que ela tenha uma vogal. Na língua portuguesa, nós estamos na língua portuguesa, tá, pessoal? Só pode haver uma vogal em cada sílaba. No caso de uma vogal tônica, nós estamos falando aqui, que pode vir a semivogal. A letra A é sempre vogal, sempre uma vogal, tá? Ela nunca vai ser uma semivogal, ela tem uma força muito intensa, tá bom? Eu vou parar aqui, nós vamos ir agora para o nosso livro, tá bom? Na página 47, e ali, então, nós vimos essas questões, tá? Os valores sonoros. Na página 48, nós vamos ter uma retomada ali, tá, pessoal? A questão da semivogal, quem perdeu o conceito ali no slide, tem aqui também na nossa apostila. E aí, claro, nós vamos trabalhar com a questão, e isso sim eu vou cobrar em atividade de vocês, a questão do ditongo, do tritongo e do hiato, tá? Que é quando as vogais começam ali a estar de encontro, tá? Quando que vai ser o ditongo? O ditongo é quando duas consoantes, duas vogais, perdão, se encontram, tá? E daí a questão da vogal e da semivogal. Caixa. Eu tenho um A com uma força um pouco maior e o I ali com uma força não tão intensa. São pronunciadas em uma sílaba. Então aí vem a questão da nossa divisão de sílabas, tá? Você não fala caixa, você fala caixa. Minha filha aqui está no segundo ano, então de vez em quando a gente separa a sílaba. E eu falo para ela, perceba quantas vezes você abre a boca. E aí você vai observar quantas sílabas você tem na palavra. Você não fala caixa. Ah, eu falo, mãe, eu falo caixa. Não, tá falando de abobada, né? Porque ninguém fala, eu fui no mercado e comprei uma caixa de bombons. Você falou, comprei uma caixa. Veja o som. É por isso que os linguistas, eles param para analisar isso. Como que em cada região a gente vai falar caixa? Claro que o nordestino vai falar caixa, mas ainda assim, caixa, ele fala caixa, entenderam? Então, as sílabas continuam sendo pronunciadas da mesma forma, com ditongação, tritongação ou o hiato. No entanto, o que a gente tem que observar é que essa separação de sílaba, tá bom? Ela poderá ter vogais e semivogais. Vogais mais com tônica um pouco mais acima do que a segunda, tá bom? Os ditongos, aí tá aqui na página 48, acompanha lá, classificam-se em crescente e decrescente, tá? Essa questão de quando a vogal, ela tem aí algo mais tônico ou mais ameno, tá? No ditongo crescente, no caso de glória, veja que o A é que cresceu, tá? Séria, séria, não é? Ou seria, tá? Eu vi uma seria, não, vi uma séria, tá? Então, quando a vogal soa antes da semivogal, o ditongo, ele vai ser decrescente. Então, fala coisa, mas coisa. Então, esse é o decrescente, tá? Vai caindo ou vai crescendo. O ditongo também pode ser nasal, como a gente viu ali, tá? Tem duas vogais, órfão, cão, então sai o som pela boca. Eu sempre gosto de fazer o seguinte teste. Você põe o dedo aqui e o dedo aqui, tá? E aí você fala
pulmão. Você vê que tudo isso aqui treme, tá? Você fala pá. A língua, você vê a língua meio pá, tá? Boca, o lábio se encosta, pá. E você fala mãe. Aí treme aqui, tá? Esses são o som. O som tá saindo ou o som tá saindo por aqui. Então, tudo isso aqui, por que a gente tem rinite e sinusite? Porque tudo isso aqui é meio oco, tá, gente? E aí, claro, o som retumba aqui, tá bom? Na nasalidade. O que mais? Tritongo. Encontro em uma sílaba de três vogais, tá? Então, a gente tem ali Paraguai. Que a gente vai ver que uma sílaba é mais suave, a outra é mais alta, tá? Então, semivogal, vogal, então, Paraguai. O que eu coloquei naquele slide? O A é sempre vogal. É sempre ela é sempre mais alta na sílaba, tá bom? Mas também pode haver a questão de nasalidade. Quão. Mas veja que o A ainda se sobressai. Averiguei, tá? E o hiato? O hiato é quando, sim, aí a sílaba vai ser formada por uma vogal. Então, no caso de saúde, a prefeitura saúda, tá? Essa vogal vai ficar sem. Tatuí. Só que o hiato tem uma peculiaridade. Somente vogais I e U podem ser consideradas hiato, tá? Acentuados, ok? Por isso você não acentua rua, mas rua é um hiato. Rua, você não fala rua. Eu fui na rua, Travessa Escobar. Não, você foi na rua. Então, esse A não tem acentuação em função de que ele não é em I e nem U. Para ser hiato, o I e o U têm que formar a sílaba sozinho e receberem um acento. Caso contrário, ele é um hiato normal, aí, sem acentuação. A gente sempre liga, né? É hiato, tem que ter acento. Não, só se ele estiver na vogal I e U, tá bom? Aí por isso que o autor colocou ali a questão, né, de algumas palavras na página 48, que mostra ali para você algumas vogais, tá? Em qualquer que pode se formar o hiato, no entanto, as acentuadas I e U, tá? Na questão da página 48 ainda, a gente vai ver a tonicidade e a cadência dos fonemas, que é a questão da sílaba. E o autor vai mostrar para você ali a questão da sílaba tônica e sílaba átona, tá bom? Tem bem explicadinho ali, é só você marcar ali. O autor até colocou em negrito para você observar a alternância da intensidade das sílabas. A sílaba tônica e a sílaba átona. Lembra e anota no teu livro. Só existe uma sílaba tônica em cada palavra e pode haver várias átonas ou subtônicas, né? Aquela, achei que... Por que tem tanta gente que vai fazer a prova lá? Marca a sílaba tônica. Errei de novo. Por quê? Porque ele marcou a subtônica. Era quase aquela, mas a próxima tinha uma tônica mais intensa, tá bom? E aí, quero parar na aula que vem para a gente estudar só a questão da regra de acentuação, tá? Porque, primeiro, você precisa identificar a sílaba tônica. Ninguém sabe acentuar uma palavra se não souber qual é a sílaba tônica. Segundo, você precisa saber quantas sílabas tem uma palavra. Se a palavra é dissílaba, tem 2 sílabas. Café. Trissílaba. Paraguai. 3 sílabas. Tá? E polissílaba. Mais de 3 sílabas. Monossílaba. Uma sílaba só. Você fala pá, ó, fé. Muito bem. Isso é conteúdo de criancinha. Legal. Mas você tem que ter isso na sua cabeça. Sílaba tônica e quantidade de sílabas. E o próximo passo para você saber a questão da acentuação é você encontrar a sílaba tônica. Encontrando a sílaba tônica, você vai classificar essa palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? A questão das oxítonas tem regra para ela receber acento ou não, porque eu tenho oxítona que não tem acento, tá bom? Eu tenho paroxítona que não tem acento, mas a gramática às vezes foca que você só aprenda as regras daquelas que têm acentuação, só aquela. Né, gente? Todas as palavras vão ser classificadas de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, porque todas têm sílaba tônica, ok? No entanto, algumas levam acento. E é isso que o livro para na página 48 para mostrar para você.
que aquelas que têm sílaba tônica e vão precisar de acento têm uma regra especial. No entanto, todas as palavras podem se encaixar em regrinhas de oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá bom? Muito bem. O livro depois, ele para a gente trabalhar a ortografia, tá? Nós não vamos ver hoje. Ah, tá aqui, gurizada, eu tava procurando. Página 50, vai lá. Tem as regras da acentuação gráfica, claro, que se você quiser repassar, tá? Para a próxima aula, ali, a questão do porquê que algumas oxítonas são acentuadas e outras não. Por que que algumas paroxítonas são acentuadas e outras não, tá? É claro que a gente tem que observar que em 2008 houve um novo acordo ortográfico e ditongos abertos, como jiboia, tá? Ou herói, europeia, tá? Ideia, perderam seu acento, tá? Heroína, tem acento? Tem. É um I formando hiato, tá bom? Então aí a questão dos hiatos, a regra 6 ali. Então nós vamos ver que alguns perderam, outros não perderam, tá? Mas são só os específicos, ei, el e oi, em oxítonas, tá bom? Em oxítonas e monossílabos, ali ela acabou permanecendo em chapéu, mas se ela estiver no meio de uma paroxítona, ela perdeu, tá bom? Mas aí a gente vai ver melhor depois. Depois você tem ali exercícios de ortografia que eu farei, tá? Deixa eu só encerrar isso aqui que apareceu na minha tela. Que eu farei uma outra aula, tá? O de porquê X e CH, também a questão quando que a gente usa mal e mal, quando que a gente usa mas e mais. Aqui no Rio Grande do Sul a gente usa muito mas, né? Vou dizer para você que mas tá errado. É uma variação só de sotaque gaúcho. Sabe que eu estudei em Santa Catarina, na FURB, Fundação Universidade Regional de Blumenau. E lá, quando eu cheguei, eu era a única gaúcha em uma aula de linguística que estava trabalhando sons, veja só. E eu cheguei e eu falei, eu falei, mas eu não tenho isso, professora. Aí ela olhou para mim, tu toma Pepsi, né? Falei, como assim? Ué, sou sempre retardada para piadinha, né? Só pode ser gaúcha falando mas, né? Então, essa questão de mas é uma questão muito regional. O ideal, né, o correto da gramática é você falar mas, né? Não é, mas é que o mas vai dar a ideia de algo má, professor. Não tem nada a ver, tá? Porque a gente utiliza dentro de contextos linguísticos, tá bom? Então, eu falei isso, mas eu não farei aquilo. Não tá dando ideia de maldade, tá? Então, o contexto é que vai te dizer. Então, cuidem aí quando você estiver falando, pronunciando palavras, porque a gramática ela te dá aí alguns caminhos de pronúncia, não só de escrita, tá? Os sons que isso pode ter. E claro, no fonema aqui, o que a gente vai ver, tá? E aí você vai dizer assim, nossa, não vou conseguir nunca fazer esses exercícios aí da página, deixa eu ver aqui, do módulo 5, 6 e de outros aí, porque eu não vou nunca conseguir identificar sílabas. Quando nós falamos em fonemas, tá? É importante que você saiba quantas letras tem uma palavra e quantos sons ela produz. Então, por exemplo, a palavra casa. Casa você escreve C-A-S-A, casa. Mas quantos sons ela tem? Ela tem K, o som do K, do K, do K, do K. Como é que faz o K aqui? K, tá? Do K, do Kaique, tá bom? Então é K, za. Tem 3 sons. Então é uma palavra com 4 letras e 3 sons. Não sei fazer o 3, tem que segurar meu dedo aqui. 3 sons. K, de K, da letra K. Za. Por isso que tem criança que escreve casa com Z e o K, K-L-M, tá? Do K,
Z e A. Tem criança que escreve assim no início, porque são esses os sons que ela ouve, e não está errado a audição dela. No entanto, os gramáticos colocaram esses sons com C, A, S, A. A gente é gênio, né? Não acho? Eu sempre acho que ser humano é gênio, porque a gente ouve uma coisa e escreve com outras letras. Somos maravilhosos, tá bom? Então, gente, o que eu quero que você faça agora? Eu quero que você anote aí as suas dúvidas quanto a isso, tá bom? Eu quero que você anote no seu livro, no cantinho, coloque essas dúvidas para mim no seu e-mail, ou quem quiser fazer a pergunta agora também pode. Eu vou estar enviando para as próximas aulas dessa semana exercícios para você contar quantos sons tem e quantas letras. Eu vou fazer um vídeo explicativo para vocês, tá? Como a gente conta letra e como a gente conta som. Mas claro, isso aí você já começou a observar, né? Que nós produzimos sons e nem todo aquele som é registrado como sai. Lembro do exemplo que eu botei de tesoura, né? Ou xícara. É com X, mas o som também é o mesmo de chale. Ou chalé, que é com CH, tá? Então, a nossa preocupação no módulo 4 é entender isso. Som e letra. O som que sai, o desenho que ele tem, tá? Para a gente partir para a questão da ortografia que tem na página 51. Por isso que tem aquele exercício de X e CH. Porque o som que sai, qual é o desenho que eu represento, tá? Porque você vai ver, por exemplo, francesa. Tem som de Z, mas eu escrevo com S, tá? Várias coisinhas assim, que a gente vai começando a compreender, e claro que a gente vai ver as regras disso, tá bom? Mas hoje o que eu quero que você leve para aí, para sua mente, é que o som que eu reproduzo vai ter um desenho, tá? O som que eu reproduzo pode sair pela minha garganta, pode ser nasalado e retumbar aqui na minha cavidade nasal. Certo? Parece mais aula de curso de fonologia, né? Fonoaudiologia, mas, enfim, é a língua portuguesa tendo das suas. Tá bom, meus amores? A aula de hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu não entrei ainda nos exercícios, tá? Mas na aula que vem a gente faz eles. Ele é um módulo curtinho, mas tem muito conteúdo, tá? Por isso que eu parei agora para vocês analisarem fonema, som e desenho desse som. E aí, na próxima aula, a gente vai ver essas questões da representação deles. Certo? Maria Fernanda sempre concentrada. Sabe, Maria Fernanda, que eu tinha uma impressão ruim de ti quando eu te via pelos corredores do 9º ano. E não sabia que tu era tão, assim, dedicada. Parabéns. Certo, gente? Alguma dúvida? Eu sei que é muita coisa, né? Muita coisa nova, assim, que talvez a gente acabe pensando e repensando. É para dar um nozinho na cabeça mesmo, tá? É uma coisa mais da linguística, né? Tá bom? Mas encerramos aqui, então, a aula. E na próxima a gente retoma. É um conteúdo que para eu explicar o próximo eu tenho que voltar nesses conceitos de novo, tá bom? Para voltar na questão da questão de grafia de palavras, ou de regras, ou de contação de fonemas, eu volto nesses mesmos assuntos, tá bom? Prof, só para Fala. dizer que eu gostei muito da aula muito boa, muito bem explicada, muito legal, vários alunos acompanhando, marcando no livro, marcando no caderno, anotando, dá para ver que eles estão participando e realmente aí estão se reinventando nessa hora de pandemia. Então, parabéns a todos, uma aula muito gostosa, produtiva, e vocês tenham um bom dia, ok? Bom dia. Eles são 10 mesmo. Essas duas turmas, 112 e 113, são muito bons. Eles são Show de aula. bem, bem concentrados. Tchau, gente. Tenham uma boa manhã. Estudem, entrem no E-Class. Não deixa nada atrasado para ficar aquela montoeira, né? De coisa. Beijo.